A União Europeia alertou essa semana para os seus cidadãos prepararem kits de emergência com itens essenciais que possam ter pelo menos 72 horas em caso de alguma eventualidade, sendo ela natural ou não. Deve ser pensado para as nossas primeiras 72 horas, porque podemos ficar sem água, sem luz e sem gás. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco e eu vou te alertar e te mostrar no vídeo de hoje sobre o que seria essas eventualidades, se pode ser uma possível guerra ou não, que está se falando muito agora no momento, né, sobre referente à explosão de uma guerra. E eu vou preparar também o meu kit, tá? Um primeiro ponto que as pessoas sempre perguntam é o que vai no kit. Eu vou mostrar pra você agora o que é que eu vou colocar no meu kit, porque se for o seu caso, se você também tiver nessa dúvida, você também vai saber o que colocar no seu kit de sobrevivência. A maioria das coisas eu comprei, eu não tinha na minha casa. Uma das principais é uma mochila. Por quê? Eu não queria utilizar mochilas que eu já tenho hoje nesse exato momento, pelo fator que essa mochila tem que ficar num local de fácil acesso, que caso você precise se retirar correndo do seu imóvel da tua casa, você só pega ela e sai. Então, tipo, tem que ser uma mochila que tem que estar sempre disponível no mesmo lugar. Então, por isso que eu comprei uma mochila específica, é uma mochila que não vai me fazer falta, né? Então, nesse caso, você pode comprar uma mochila impermeável, o que eles estão aconselhando, mas aqui tudo eu fiz da forma mais barata possível para também caber no bolso, no seu bolso, né? Que não tem tanta grana assim. Então, tipo, eu fiz as contas e uma mochila impermeável aqui, a mais barata na Decathlon, era 30 euros para caber pelo menos todos os itens essenciais. E essa daqui, eu acho que eu paguei 11 euros, tá? Mais o saquinho. No final, isso aqui é um saquinho também que protege de chuva e tal, ele só não protege de imersão, só não posso mergulhar na água com a mochila e isso, mas tipo, ele protege de chuvas e etc, tá? Então, tipo, é um dos pontos, eu não tenho uma mochila impermeável, que ela é muito mais cara, mas eu comprei esse aqui e não deu nem 20 euros, tá? A mochila foi 11 e o saquinho foi 5 euros. Mas eu vou mostrar aqui tudo que eu vou colocar no meu kit. Só que temos que ter uma atenção referente a um dos fatores, um dos motivos, tá? Que eu acho que, inclusive, é o maior motivo, que seria um ataque cibernético, onde colocaria literalmente todo o país na escura. Você não teria acesso à água encanada, à eletricidade, à internet. Então, basicamente, nós ficaríamos ilhados, sem nenhum tipo de comunicação ou eletricidade, ou seja, o mundo da forma que vivemos hoje. Então, tendo em vista essa situação, os alimentos que você tem que deixar na tua casa para pelo menos esses 3 dias, essas 72 horas, é aconselhável, inclusive é o que eu te aconselho, alimentos enlatados. Como é que você vai pegar arroz, feijão, sementes cruas se você não consegue cozinhar? Se você não tem como fazer esse cozimento? Então, da mesma forma, se isso acontecer, você vai passar fome, você vai morrer de fome. Então, você precisa ter aí alimentos enlatados. Eu até vou botar alguns aqui, tá? Eu comprei mais, eu tenho aqui em casa mais, mas eu comprei, por exemplo, ervilha enlatada. A validade vai até 2029, então vai estar dentro do kit. Tudo aqui eu olhei a validade, tá? O que tem menos validade aqui vai até 2026. Então, tudo aqui tem validade que eu posso deixar a mochila 2 anos lá, por exemplo, no quarto, não acontecer nada e tudo ainda vai estar válido. Então, eu comprei ervilha, porque eu consigo, por exemplo, abrir essa lata de ervilha e só pegar um garfo e comer, tá? Porque ela é enlatada e é proteína. Então, tipo, te ajuda a ter força. Proteína é muito bom. Outro ponto que eu comprei foi grão de bico. Esse grão de bico também é enlatado. É só abrir e comer. Outra coisa também que eu comprei foi latas de atum. Até um ponto, por exemplo, se você é chatinho pra comer, que nem eu, cara, atum, grão de bico, tu tem uma salada de grão de bico. Não vai nem existir crise pra você, entendeu? Você tem aqui saladinha grão de bico. Outro ponto também aqui, eu vou falar mais tarde sobre isso, mas também biscoito creme crack, biscoito Maria, enfim, coisas que você não precise de cocção, não precise de cozimento, só você abrir e comer, caso tenha uma necessidade maior. E eles também falaram para estocar água para esses 3 dias, pelo menos de 4 a 5 litros por pessoa, e cada pessoa precisa ter o seu kit individual. Então, tipo, aqui hoje eu vou preparar o meu, mas o Eric depois também vai preparar o dele. Inclusive, é um ponto muito importante que eu quero te avisar também, referente ao negacionismo, tá?
muitas pessoas no Brasil estão falando que isso não vai chegar no Brasil. Eu vi muito essa história na época da pandemia. Aqui na Europa ainda nem tinha chego o vírus e eles estavam informando que o vírus estava em Wuhan e que era só questão de tempo de chegar aqui em Portugal. E aí eles alertaram toda a população, falaram para o pessoal ir no supermercado, fazer compras, se comprar máscara, se preparar, porque iríamos passar por uma pandemia. Isso foi muito claro, os jornais foram muito explícitos sobre o que iria vir e nem tínhamos casos registrados ainda do vírus, mas o governo, fez toda essa preparação para os cidadãos se prepararem. Inclusive, foi um dos fatores de eu ter passado pela pandemia aqui em Portugal e não ter passado muitas necessidades. Tá? Inclusive, fui demitida, fui mandada embora do meu trabalho, que eu trabalhava em restaurante, fiquei desempregada, tive que trabalhar na fábrica fazendo máscara, porque era o trabalho que tinha. E depois eu fui trabalhar como cozinheira no hospital, porque a gente estava em lockdown. Tipo, o que não teve no Brasil, aqui em Portugal, na Europa, a gente teve que foi um lockdown. Fecharam as portas, aeroporto, ninguém saía, ninguém entrava, fronteira terrestre, ninguém saía, ninguém entrava. Então, literalmente, a gente ficou trancado aqui no país. E os trabalhos que tinham eram os trabalhos vinculados à pandemia. Então, assim, se você for desenrolado que nem eu, cara, não tem crise, sempre tem trabalho, entendeu? Então, tipo, não sabia costurar máscara, a senhora, dona da fábrica, falou assim, se eu te ensinar, você aprende? Eu falei, claro. Ela, quem tá com muita demanda, muito encomenda. Eu falei, não, tamo aqui, a gente faz. E sim, tem as adversidades, é um novo, mas a gente vai conseguir, com fé em Deus e esperança, a gente vai conseguir passar sobre toda essa situação se ela acontecer. Referente ao negacionismo que eu tava falando e recapitulando, que as pessoas estão falando que isso não vai chegar no Brasil. A gente ouviu muito isso na época da pandemia, quando a gente se fechou aqui na Europa em si, a gente entrou em lockdown. Em fevereiro, eu inclusive liguei para meus familiares e amigos e mandei eles se prepararem e não irem para o carnaval, porque o vírus já estava no Brasil. Só que os governantes do Brasil, eu sinto que eles não se preocupam muito se for embora metade da população, sabe? 20 milhões, 10 milhões foi embora nesse vírus, entendeu? Que eu tô tentando falar. Eu sinto muito isso, que eles não se importam. O que importava era faturar, era ganhar dinheiro e não podia cancelar o carnaval. Enquanto aqui na Europa, por exemplo, o Carnaval de Veneza é um dos maiores. E eles cancelaram, entendeu? É um dos maiores do mundo, super conhecido, e eles cancelaram. Claro que o Carnaval do Brasil também é muito maior, tem a mesma proporção, só que não foi cancelado. Deixou o vírus se espalhar aí, à torta e à direita, e os brasileiros falavam muito nessa altura que não ia chegar no Brasil. E chegou, porque estamos num mundo globalizado. E se você tá aí pensando a mesma coisa... talvez não chegue essa adversidade que estão preparando, que vai acontecer nos Estados Unidos, que vai acontecer na Europa, talvez não chegue, não vai chegar aqui no Brasil. Mas deixa eu te mostrar uma coisinha. Isso aqui que você tá vendo do lado aconteceu agora, tá? Aconteceu no Chile. E até o presente momento não teve explicação. O Chile teve mais de 90% do seu país apagado, na escuridão total. Decretou alerta de emergência e o país entrou em caos. Isso aconteceu literalmente do nada. Você tem noção que é todo um país apagado, nas escuras, e sem motivo de saber como isso aconteceu e por que isso aconteceu? E isso acaba fechando serviços essenciais, como, por exemplo, hospitais, supermercados, metrô. Muita gente no Chile estava em pleno metrô voltando do trabalho, esperando o metrô, o trem para voltar do trabalho, quilômetros de horas de distância da casa, e simplesmente teve aquele apagão e ficou tipo, e agora? O que é que a gente faz? Tipo, e nem os próprios governantes sabiam o que fazer, porque a população não estava preparada, os governantes não estavam preparados, ninguém estava preparado, aquilo virou um caos, teve muitos assaltos em questão de dias, porque o supermercado, ele não pode abrir se ele não tem eletricidade, se ele não tem sistema. Se ele não tem sistema, ele não tem como registrar. Isso é igual, por exemplo, para farmácia, isso também vale para escola, para transporte que necessita de eletricidade, até transporte mesmo que não necessita, precisa do sistema para fazer aquela rotatividade funcionar. Então, basicamente, o país para. Toda uma economia, todo um país para. E isso é muito preocupante. Porque, por exemplo, se você precisa de medicação contínua, por exemplo, você é diabético, você precisa de insulina, como é que você vai fazer 3 dias sem insulina? O hospital não tá funcionando para te atender, a farmácia não tá funcionando, não tá aberta para te vender. E aí, como é que você faz? Tudo isso foi passado aqui para a União Europeia para nós cidadãos, para nós nos prepararmos, inclusive com medicação, que é um dos pontos que tá aqui também no meu crítico, eu já vou mostrar tudo para vocês o que eu vou colocar e por que eu coloquei isso. Mas é um dos pontos também muito importantes. Então, o que eu tô te falando agora aqui, esse vídeo não é para te amedrontar, que fique isso muito bem claro. Esse vídeo é para te preparar.
Porque, pra mim, você é como se fosse da minha família. Vocês chegaram pra mim na época da pandemia. Na época da pandemia foi quando eu estourei. Inclusive, eu falava muito, alertava vocês que estavam no Brasil que isso iria chegar no Brasil. Então, o que eu quero fazer aqui é te preparar. Porque se não acontecer, não tem problema nenhum. Eu não vou adoecer e nem prejudicar a minha vida por uma mochila estar ali no cantinho. Agora, se isso acontecer e eu não tenho alimento suficiente na minha casa, eu não tenho uma mochila preparada para sair rapidamente, caso venha uma ocorrência militar e precise retirar todo mundo, aí sim eu tenho um grande problema, tá? Se eu não tiver água para beber, né, e tem uma desidratação, então isso sim é um problema e eu quero alertar porque na Europa em si a população é uma população calma, tá? Então se a gente entrar num apagão, eu creio que o processo inicial vai ser todos se ajudando e tentando entender o que está acontecendo. Enquanto no Brasil, a gente tem uma população desunida e muito violenta. A gente tem índices de violência muito altos no Brasil, que são equivalentes a países de guerra, por exemplo. Então, se acontece, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Quando tem greve de policial, quando tem greve de polícia no norte, no nordeste, no Brasil, o que é que acontece quando a gente tem greve de polícia no Brasil? Quantos saqueamentos de supermercado, de caixa eletrônicos nós temos no Brasil? À luz do dia, com tudo funcionando. Nós só não temos policiamento 100% na rua. Temos ali 20% funcionando. Agora imagine a gente sem policiamento, sem água, sem luz, sem internet, de pessoas que não se prepararam, não têm o que comer. O que é que ela vai fazer no terceiro e no quarto dia? Roubar? Assaltar? Tirar do próximo? Então, assim... é muito complicado porque eu sei que por mais que se isso acontecer, eu creio também que vai chegar no Brasil. Me responde uma coisinha. O Chile é América do Sul ou o Chile é Europa? O Chile tá mais perto do Brasil ou o Chile tá mais perto daqui de Portugal e Espanha? E antes que pensem que é a Rússia, olha, vai muito além da Rússia. Vai muito além da Rússia. Eu vou deixar até outra informação aqui para vocês, que é essa informação da China. Que a China, por exemplo, hoje tem, né, eu não vou falar a palavra, mas tem esse objeto específico que consegue, por exemplo, deixar o mundo numa escuridão. Então, por exemplo, para quem fala em guerra na questão convencional, sabe, explosão, tipo, eu não acho que isso vai acontecer, porque no momento que a Rússia queira invadir qualquer país da OTAN, não seria vantajoso para nenhum de ambos os lados, porque seria literalmente a destruição do mundo e da nossa raça. E existem outras formas também de você ganhar sem precisar acabar com tudo, como, por exemplo, você deixando um país na escuridão e aí você tem vários problemas. Primeiro fato, quem tá no hospital vai todo mundo embora, quem precisa de hemodiálise, quem faz qualquer tipo de tratamento vai embora, quem precisa de medicação contínua vai embora porque não tem farmácia aberta, não tem hospital funcionando. Então todo mundo que tem uma doença pré-existente ou já tem alguma falha no corpo que precisa de acompanhamento, infelizmente também vai embora. Aí vem outra questão, a questão civil, que a população vai se revoltar, a população passando fome vai acusar o governo, vai querer atacar o governo, e aí temos uma quebra de poder político, uma instabilidade política por conta da revolta do povo, porque, por exemplo, a Europa está preparando a gente para 72 horas, mas eu acredito que essas 72 horas seriam um preparo inicial para ver o que eles conseguem resolver. No Chile, eles demoraram 15 dias. Foram 15 dias na escuridão até eles conseguirem resolver a situação, e só conseguiu resolver, se não me falha a memória, com a ajuda dos Estados Unidos. Que é um dos fatores também, né? Você causa o problema, não tô falando que foi isso que aconteceu. Mas, por exemplo, você coloca o país numa escuridão total, sem comunicação, com uma quase aí revolta civil, e aí você apresenta uma solução. Eu tenho uma solução pra você, você vai ficar dependente de mim. Pronto, você ganhou sem precisar explodir, sem precisar destruir ninguém, né? E se por acaso você precisar fazer um teste pra ver se algo funciona, você não vai fazer esse teste num país que é extremamente armado, como União Europeia, como Estados Unidos, como Rússia, como China. Você vai fazer essa experiência em um país que, quando ele descobrir que isso aconteceu, porque qualquer país, depois de uma investigação, consegue descobrir quem foi que causou aquilo, por mais que eles falem que não sabe quem causou, sim, eles sabem. Mas a diferença é quando você é um país fraco, você não vai falar nada. Porque o outro é assim, ó, pra acabar com você. Mas vamos lá preparar o meu kitzinho de sobrevivência. Primeiro ponto, a minha mochilinha. E outro fator muito interessante é que você fazer uma distribuição legal dos pesos. Nem eu sei como é que eu vou guardar tudo isso. Eu separei aqui um casaco e roupas íntimas, tá? Tem roupa íntima aqui minha. Porque se por acaso você precisar sair correndo e não saiu com a roupa muito quente e seja um dia de frio,
você já tem um casaquinho. Outra coisa, uma garrafa d'água. Mila, por que tu não leva uma garrafa d'água grande? Porque se você precisar correr, você precisa ter só o suficiente para você iniciar. Mas vamos lá. Aqui na ponta, eu vou deixar de fácil acesso. Vou botar aqui do lado. Fácil acesso a minha capinha de chuva. Porque se for um dia chuvoso, eu sei que ela tá aqui do lado, é só eu tirar e botar. Aqui eu tenho um carregador portátil que tá com todas as baterias. Eu não tinha esse carregador portátil, eu comprei. Porque eu tenho dois, mas eu tenho dois pro meu dia a dia, ok? Aí tem o carregador portátil e o carregador do carregador portátil. Se ficarmos sem energia, já tem alguma coisa. Outro fator é um radinho. Um radinho, uma pilha, tá? Porque se a gente entrar no apagão, só que vai sobrar pra gente se comunicar e receber informações do governo pra onde ir, pra onde não ir, vai ser através da rádio, como era na época dos nossos avós, não é mesmo? Então aqui um radinho com pilha. E por falar em pilha, pilhas a mais, tá? Tanto da fina quanto da grossa. A grossinha é pro rádio e as fininhas é pra lanterna. Lanterna, que já vamos falar aqui contigo. Tenho aqui uma lanterna. Ah, essa aqui é que tem que tirar o papel. Essa daqui é a lanterna, a bateria, tá? A pilha. E essa daqui, deixa eu te mostrar. Essa daqui é uma lanterna. Essa daqui é uma lanterna que ela carrega assim, ó. Ela não precisa de bateria, ela não precisa de pilha, é só girar. A cada 1 minuto girando, ela tem 6 minutos de lanterna. Então, por exemplo, acabou todas as baterias, todas as pilhas, não tem mercado, não tem onde eu comprar. Tem aqui essa lanterninha. Então, tem duas com pilhas ainda a mais. Aqui eu tenho como é que eu posso explicar o que é isso? Isso aqui são umas pastilhas que pegam fogo mais rápido, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, num local muito seco, que não tem como fazer fogo e precisa manter fogo mais tempo, pronto, isso aqui são pastilhinhas que ajudam a pegar fogo mais rápido. Então, por exemplo, você quer fazer uma fogueira para cozinhar algo, alguma coisa do tipo, tem essas pastilhinhas. Por falar em fogo, aqui tenho um isqueirinho, tá? A gás. Vamos lá, botar aqui em pezinho. E aqui eu tenho um multiuso. Não vou dar pra mostrar tudo pra vocês, mas ele é garfo, ele é colher, ele é faca, ele é abridor de latas, ele é abridor de vinho. Então, se eu precisar cortar algo, ok que não é a melhor faca do mundo, mas se precisar cortar algo, comer algo, tenho aqui esse multi-utilidades. Vamos lá, agora o que eu vou partir agora? Aqui eu tenho um paninho. Pode servir como toalha, pode servir como uma coberta improvisada, mas é fino. Não tinha como botar uma manta aqui, porque é uma mochila pra adiantar o lado, né? Então não tem como botar uma manta aqui, mas... continuando. Agora eu vou botar aqui os alimentos. Como é uma mochila pra correr, não tem como botar aqui 72 horas de alimento aqui dentro. Mas sim o suficiente pra conseguir respirar e achar mais alimentos, caso seja necessário. Uma latinha de grão de bico, uma latinha de ervilha, com validade até 2026. E 4 latinhas de atum. Penso eu que economizando bem, tipo, isso aqui daria para uns 2, 3 dias. Mila, só 2 latas e 2 latas de proteína e 4 latas de atum? Sim. Na hora da necessidade você economiza. Aqui eu tenho uma pastinha de dente. Não sei nem porque eu peguei essa pasta de dente, viu? Vou botar aqui, tem que pegar uma escova. Acabei esquecendo de pegar uma escova. Item de higiene, tem uma pasta de dente. Aqui eu tenho um sabonete de glicerina. Por que glicerina? Eu ia pegar um sabonete líquido, daí eu pensei. Se é um kit de sobrevivência, tudo tem que ser extremamente útil. Inclusive o sabonete. Glicerina, ela consegue fazer combustão. Então, se de alguma forma acabou minha pastilha, acabou, não tenho nada como fazer combustão, além de tomar banho, né, também serve aí em caso de uma necessidade maior. Tô levando um protetor labial, tá? Mas não tô levando um protetor solar. Por que eu tô levando um protetor labial e não tô levando um protetor solar? Minha boca estoura muito fácil com sol extremo. Então, por isso que eu tô levando. Um desodorante, Rolon, né? São itens de higiene para não ficar lá fedida. Vou fechar aqui esse eclézinho. Vamos organizar agora essa parte aqui na frente. Aqui eu tenho um Benuron. Benuron serve para analgésico e antipirético. Serve para febre, serve para dores. Então, por isso que eu peguei um Benuron. Isso aqui é um Invilco que tem paracetamol. Isso é um Invilco. Serve pra gripe e serve pra febre. Então, se você estiver numa situação que não tem remédio, tá ficando febril, tem um de dores e um pra febre, ok? Aqui eu tenho uma bandagenzinha. Uma bandagem de curativo, caso seja necessário. Mas também tenho aqui gases.
Isso aqui são gases. É bonitinho assim mesmo que eles põem. E gases, beleza? Isso aqui é o meu remédio, é como se fosse o meu remédio, que é a doença que eu tenho pré-existente, é o meu remédio contínuo, que são 10 adesivinhos pra colocar na minha boca caso ela estoure. Então tem aqui, peguei da Melhor Marca, que é um adesivo que, tipo, se precisar, fica o dia inteiro. Aqui eu tenho paninhos umedecidos, caso precise fazer higiene e eu não tenha acesso. Deixa eu deitar aqui, tá, gente? Eu não tenho, eu tô realmente fazendo vídeo e filmando. Vou botar aqui o álcool em gel primeiro. Álcool 80%, vou botar aqui. Tô preparando o meu kit real, tá? Com vocês aqui junto. E álcool iodado em caso de ferimento, caso de alguma fratura, ferimento, alguma coisa que precise limpar realmente. Tem álcool iodado fora o álcool 70. Aqui, paninhos umedecidos, que eu já tinha mostrado. Fechar aqui, a primeira parte eu sei que é só de remédio. Vamos lá, subindo. E aqui tem um Nescau proteico. Eu tô focando muito na proteína, porque proteína... Eu sei que carboidrato dá energia, a gente precisa de energia a depender da situação, mas a depender do caso, você precisa muito mais de força do que energia. E, de certa forma, todos os alimentos também têm carboidrato, né? Também dá energia. Então, eu peguei esse... E tudo precisa ser útil, então não dá pra ser só um leite. Peguei um leite proteico. Esse potinho aqui tem 20 gramas de proteína. Aí aqui é um paninho, pode servir tanto pra fogo quanto pra fazer higiene, enfim. São 6 toalhinhas, 6 guardanapos, vamos assim dizer, e 2 pacotes de biscoito com validade que vai até 2026, tá? Um Maria e um creme crack. Deixa eu só arrumar isso aqui direitinho. E é isso que tem o meu kit. Tem alimento, tem uma garrafa d'água, tem remédio, porque caso precise sair correndo, tem uma capinha, se tiver na chuva, para não estragar o que tem aqui dentro. Agora eu vou botar ali perto da porta, eu tenho um quarto de visita, vou botar do ladinho do quarto de visita perto da porta, porque se precisar ser uma evacuação rápida também consegue fazer. Teria que ter um apito, mas eu não achei em canto nenhum, mas ainda vou procurar um apito, tá? E também tem que colocar dinheiro. É que eu ainda não separei o dinheiro, mas eu vou colocar numa bolsinha e guardar aqui dentro também, tá? Um dinheiro em papel, porque caso aconteça esse imprevisto, a gente vai ficar sem sistema, então também não vai ficar sem banco, você não vai ter acesso à sua conta no banco. Então precisa ter um dinheiro, porque vamos supor, em uma eventualidade, tem uma tiazinha da esquina que tem umas hortaliças, umas coisinhas e tá vendendo, você acha que ela vai vender no quê? Vai ser no dinheiro, né? Ela só vai aceitar no cash. Então é isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tanto de forma... instrutiva, né, te instruindo sobre o que possa vir a acontecer, não de forma que alarme, uma forma alarmista, mas de uma forma sincera. Tanto que eu tô aqui sem maquiagem, tô com a roupa que eu tava da rua, pra mostrar realmente o que eu tô fazendo e o que tá acontecendo. Inclusive, se você estiver aí pensando... Ai, meu Deus, será que eu vou pra Europa? Ai, não vou mais pra Portugal, vou desistir da minha imigração. Deixa eu falar uma coisa pra você, siga a sua vida. Porque isso pode acontecer daqui a um mês ou pode acontecer daqui a 3 anos ou 4 anos, ok? Então é isso, não tem previsão. E outro ponto, também falaram isso na época do Pandê. E na época do Pandê a situação foi muito pior no Brasil. Tanto que quando abriu a fronteira em setembro, abriu dia 7, dia 8, já tinha quase 50 mil pessoas entrando aqui. Pra você ver como tava ruim a situação no Brasil. Então, tipo, a pessoa largando tudo e vindo pós-pandê pra Portugal com o dinheiro que tinha. Então, muita gente voltou porque a situação ficou muito complicada no Brasil, comparando, por exemplo, a forma que ficou aqui. Aqui, eu não vou mentir, também ficou complicado, mas o governo tentou amparar da melhor forma possível. A União Europeia tem uma união muito forte entre esses países, eles se ajudam mutuamente. Então, na questão de cura, de prevenção, muita gente recebeu ajuda financeira, né, para se manter. Na época eu trabalhava no hospital, fazia muita comida para lares de idosos, os lares de idosos recebiam comida do hospital, os moradores de rua recebiam comida do hospital. Então, assim, o governo, de certa forma, tentou ajudar da melhor forma possível. A economia parou, porque não tem como não parar, porque fechou tudo, mas continuou também, só que de outra vertente. Então, por exemplo, se você for um sobrevivente, eu mesmo falo, eu sou que a pessoa fala, nossa, você é maravilhosa, você é corajosa, você... Não, gente, eu sou uma sobrevivente. É isso que eu sou. Então, se você tiver um instinto de sobrevivência, isso aqui é fichinha pra você passar. Tendo minha integridade física e mental e pegando meu dinheiro pra pagar minhas contas e não passando fome, pô, pra mim tá tranquilo. Pode ser até tirando lixo da rua. Então, tipo, se você for um sobrevivente, cara, vai ter os apertos que sempre tem, né? Mas nada tão assim. Então, continue o seu planejamento, não se amedronte, apenas se preparem, né? Porque vamos supor, de todas as hipóteses que eles deram, a mais palpável de acontecer é o apagão, que já aconteceu até no Chile. Se isso acontecer, só tenha comida em casa,
não saia de casa até você receber uma orientação. Tente se alimentar, regre, tá? Se você cai um apagão, não tem supermercado, não tem hospital, não tem nada funcionando, você só tem aquilo de comida, segura, tenta ali regrar da forma que dá, né? Enfim. Mas esperamos que não aconteça nada, né? Teremos fé que não vai acontecer nada, mas se acontecer, estaremos todos aqui preparados. Porque você é meu seguidor, a gente vai estar todo mundo junto preparado. Beleza? E se esse vídeo foi útil pra ti, compartilha aqui, tem muita gente aí compartilhando muito terror, né? Muito terror e pouca informação. Então compartilha esse vídeo, que é mais informação e menos terror, é a realidade realmente do que vai ser, do que tá acontecendo nesse exato momento. E é isso, espero ter te ajudado. Me segue lá no Instagram, que é o Mila Britoque. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ficou com alguma dúvida sobre os acontecimentos ou sobre a montagem do kit, pode comentar aqui, que assim que eu ver seu comentário, eu também respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.